Você sabia que reclamar, gera juízo de Deus sobre a sua vida? Preste atenção, não sou eu quem está falando isso. Lá na carta de Tiago está escrito assim: Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Veja, me corrijo. Reclamação, murmuração não gera só juízo, não. Gera já condenação. Já é um juízo pré-feito, pré-julgado. Murmurou, é condenado. É isso que a palavra de Deus diz. Não é só nesta passagem aqui. Se você olhar toda a Bíblia trata a murmuração como um pecado muito grave, muito sério. Normalmente, quando a gente pensa em pecado, a gente pensa logo em adultério, assassinato, roubo e coisas, né? Aqueles pecados capitais. Mas a gente não sabe, não presta atenção que murmuração está no mesmo nível dos pecados capitais. A murmuração na Bíblia, ela é classificada também como um pecado capital, até mesmo como idolatria, como perversão sexual e como rebelião. É um pecado grave, porque qual é a gravidade da murmuração? E preste atenção que eu já vou falar para você o que você deve fazer em vez de murmurar, tá? Porque todos nós temos razões de sobra para reclamar, não é? Mas por que que murmuração, reclamação, ficar se queixando pro amigo, pro colega, porque isso, porque aquilo, tá, não concordo, a vida, ó, a vida disso, ó, aquilo, podia ser desse outro jeito, isso aqui é uma porcaria, sabe? Essas reclamações. Por que isso fere tanto a Deus? Porque a reclamação, ela atinge duas coisas sagradas no coração de Deus. Primeiro, a gratidão, que nós devemos ser gratos pelas bênçãos de Deus. E a murmuração é exatamente o contrário da gratidão. É a ingratidão, é a insatisfação. E o segundo ponto que atinge o coração de Deus é a confiança que nós devemos ter no caráter dele. Ou seja, quando eu murmuro, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo basicamente assim: olha, Deus não está fazendo um bom trabalho. Deus está deixando a desejar, porque Ele está permitindo, né, que isso aqui aconteça. Se fosse eu, se fosse do meu jeito, eu faria diferente. Eu faria diferente. Eu acho que Deus não está fazendo o que ele deveria fazer. Ele não está tanto assim no controle, não, porque ele está permitindo que isso aconteça, ele está permitindo que aquela pessoa faça isso, faça aquilo, me prejudique, etc. Então eu acho melhor. Quer dizer, é o pecado da presunção, de se achar melhor, de se achar até mais justo e mais correto do que Deus. Então, a murmuração ela vai no cerne da essência de Deus. Quando a gente fala da ingratidão, vamos falar um pouquinho mais da ingratidão, porque nós estamos vivendo numa época, né, numa geração muito ingrata. Quando a gente fala de ingratidão, o que é ingratidão? Ninguém está dizendo aqui que você tem que olhar as coisas que estão erradas e não fazer nada a respeito e ficar feliz com elas. Ninguém está falando isso. Todo mundo tem algo na sua vida que poderia estar melhor do que está. Todo mundo tem, não é? Inclusive Deus. Deus tem razões de sobra para estar infeliz, irado, insatisfeito com o mundo, com as pessoas, conosco, não é? Mas, quando eu manifesto a ingratidão, o que eu estou fazendo? Eu estou, basicamente, me esquecendo, né, seletivamente, tendo amnésia, me esquecendo de tudo que Deus já fez de bom e faz de bom na minha vida. Todas as coisas boas. Eu deixo de lado, eu digo assim, tá bom, mas aí eu foco apenas naquelas coisas que normalmente são detalhes que não estão do meu agrado. Isso é ingratidão.
Eu minimizo o bom e potencializo o ruim. É isso. E você convive com uma pessoa ingrata, você sabe que é exatamente isso, né? A pessoa, ela potencializa, ela maximiza um detalhezinho e faz daquilo uma tempestade. Quando a gente fala em murmuração, a gente logo lembra dos murmuradores lá no deserto, né? O povo de Israel que saiu da escravidão no Egito. E eles tinham que passar pelo deserto antes de chegar na Terra Prometida, mas eles não quiseram esperar. Eles não quiseram enfrentar aquele deserto e nem lutar para tomar posse da Terra Prometida. Eles preferiram murmurar. Então, no meio do caminho, eles ficaram murmurando, reclamando da comida, reclamando do deserto, reclamando das situações, lembrando do passado. Chegaram a dizer: olha, era melhor para a gente voltar lá para o Egito estava melhor. Você pode imaginar, você pode imaginar o que é isso? Uns escravos, os ex-escravos, dizendo: olha, a escravidão era melhor. Aí você entende por que que Deus se irou com aquele povo, né, e determinou que eles não entrariam na terra prometida. Por isso que eles ficaram lá rodando 40 anos até que cada um daqueles murmuradores morresse e só os filhos deles entrassem na terra prometida. Então, hoje as pessoas que murmuram também são excluídas da terra prometida, que significa excluídas da graça de Deus, excluídas do Espírito Santo, da paz, da paciência, não é? Excluídas das bênçãos de Deus por causa da sua boca, porque não consegue manter a boca fechada. E hoje a gente vive, né, por causa das redes sociais, graças às benditas ou malditas redes sociais, dependendo de como você as usa, virou moda desabafar em público, virou moda reclamar, murmurar, xingar, derramar todo o seu descontentamento ali na sua rede social e espalhar isso para as pessoas, né? Não basta guardar, não basta ter você, você tem que passar isso para outras pessoas. Más notícias, espalhar más notícias, né? As más notícias, as fake news se espalham com rapidez em nome da liberdade de expressão. Ah, mas eu sou livre, eu tenho o direito de falar, é meu direito de me expressar, é meu lugar de fala e tal, né? Essas coisas que as pessoas pleiteiam aí para justificar suas murmurações. Ora, ninguém está dizendo que você não tem direito de se expressar. O direito de expressar não quer dizer que você deve falar tudo que vem à sua cabeça, não é? Não é porque eu posso falar qualquer coisa que eu devo falar qualquer coisa. Assim como eu também, eu posso, por exemplo, eu posso urinar em qualquer lugar, né? Eu posso urinar. Posso urinar na sala, na cozinha, eu posso urinar no quintal, eu posso urinar na esquina. Eu tenho a capacidade de urinar. Desculpa assim o exemplo meio grosseiro, mas eu posso urinar em qualquer lugar, se eu quiser. Mas eu devo? Eu devo urinar em qualquer lugar? Porque isso vai causar uma série de problemas. Então, as pessoas ficam urinando pela boca, ficam defecando pela boca. Desculpa, desculpa, eu sei que é grosseiro, mas é para despertar mesmo. As pessoas ficam defecando, urinando pela boca, sabe? Sujando a si mesmas. E como se não fosse suficiente, elas sujam outras pessoas. E eu fico surpreso, chocado, como tem gente que ainda fica ouvindo. Fica dando ouvido a murmurador. Se você tem um murmurador na sua vida, se você segue uma pessoa que costuma murmurar, uma celebridade, um influenciador, que vai para a rede social só para murmurar suas vidas, falar das suas lamúrias, sabe? Seja em busca de like, seja em busca de visualização, o que for, seja porque a pessoa não tem noção, saia, pare, pare de se tornar pinico dos outros. Pare de se tornar pinico das pessoas. Porque isso não faz bem para você. Elas estão sendo condenadas e estão espalhando condenação para você também. Olha o que Paulo falou lá em 1 Coríntios 10:10. Fácil de lembrar. 1 Coríntios 10:10. Ele falou assim: e não murmureis, como também alguns deles, falando daquele povo lá do deserto, murmuraram e pereceram pelo destruidor. Quer dizer, quando eu murmuro, eu abro as portas da minha vida para o destruidor, para entrar na minha vida e me destruir. Então, se você tem sido um reclamador, sabe, derramado pela boca,
as insatisfações do seu coração, pare de fazer isso, porque você está trazendo destruição para a sua vida e condenação no final, condenação eterna, irritando a Deus. O que eu faço então, bispo? O que eu faço? Eu só aguento calado? Eu vejo as coisas que estão mal, que estão ruins na minha vida, e o que eu faço? Então não devo, eu vou ficar com a boca fechada e aguentando, vai fazer mal para mim. Não, claro que você não tem que ficar calado. É claro que você não tem que ficar calado. Mas o que você tem que fazer? Você tem que fazer o que a Bíblia ensina. Em vez de reclamar para os outros, você tem que derramar suas queixas para Deus. Ora, se você olhar os salmos são reclamações, na sua grande maioria são lamentos. Sim, são lamentos. Tem um livro na Bíblia chamado Livro das Lamentações. Mas essas lamentações não eram para pessoas. Não era, não era alguém falando com outro. Era alguém falando com Deus. Era alguém lamentando para Deus, falando: ó Senhor, é isso. Eu não entendo isso. Eu estou sofrendo aquilo. Tem misericórdia de mim. A tua palavra diz aquilo e eu não estou vendo aquilo na minha vida. A pessoa, ela dirige os seus lamentos a Deus e não a quem não pode fazer nada a respeito. Então, o que a gente deve fazer em vez de reclamar é derramar as nossas queixas para Deus, expressar em oração todas as nossas frustrações. Isso sim, você pode lamentar, você pode chorar, você pode cobrar, protestar, questionar, discordar, falar: meu Deus, eu não entendo, não aceito, não sei por que o Senhor está permitindo isso. Pode falar tudo isso. Deus aguenta. E Deus quer ver isso. Ele quer ver essa sinceridade, sabe, de coração, de mente. Agora, no final da oração, depois que você esvaziar o seu balde, o que você tem que fazer? Você tem que confiar. Ó Senhor, eu confio. Creio que o Senhor me ouviu. E estou pronto para receber a tua resposta. Quer dizer, você deixa tudo ali ao pé da cruz. Você não continua com a cara azeda, você não continua com aquela reclamação na sua boca. E é por isso que quem faz isso não tem nada mais para reclamar para os outros, porque já reclamou tudo para Deus. Ah, Deus já me ouviu, já está resolvido, já creio que Ele me ouviu e está trabalhando nisso. Quer dizer, a pessoa confia nele, na soberania dele. É isso que a gente tem que fazer. Em vez de reclamar para os outros, lamentar para Deus. Foi isso que o profeta Joel aconselhou o povo a fazer na época dele. Lamentar. Se você olhar lá em Joel capítulo 1, ele fala várias vezes, vou ler só duas partes aqui. Ele fala assim, no versículo 8: lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Quer dizer, ele dá uma imagem aqui, imagine uma noiva, não é, que acabou de casar e antes de desfrutar da lua de mel, o marido morreu. Imagine a frustração. Se alguém pode reclamar, é ela, né? Se alguém pode ficar azeda, é ela. Mas ele está dizendo aqui, você tem que lamentar como ela para Deus. Se humilhar para Deus. E depois ele fala ainda no versículo 13 ao 14, ele diz: cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Então ele não chamou o povo para ficar reclamando nas praças, ele chamou o povo para ir na casa de Deus lamentar e clamar. Isso sim traria resposta e mudaria a situação do povo. Então vamos fazer isso? Nunca mais, tome uma decisão aí agora que nunca mais você vai ser um lamentador para os ouvidos das pessoas, um reclamador, um murmurador, mas todas as suas angústias e reclamações você as fará conhecidas a Deus nas suas orações. Inclusive você pode fazer isso agora, se o seu coração está cheio. Se você chegou até aqui, é porque você quer ser uma pessoa melhor. Eu te desafio a escolher uma coisa que você aprendeu no vídeo de hoje, colocá-la em prática. Eu te vejo aqui na próxima vez.